Estamos de volta com o TCE Notícia. No programa de hoje, conversamos sobre o 7º concurso fotográfico do TCE. As fotografias que registram manifestações dos mais diversos tipos de crença que remetem à fé religiosa já estão expostas ao público no espaço cultural do Tribunal, no centro do Rio. Aqui no estúdio, Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural do TCE Rio de Janeiro, e Luciana Direito, promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos continuar com a nossa conversa em relação à fé, né? O interesse dos filósofos pelo estudo da religião e da fé, enfim, tem demonstrado aí a importância da fé e da religião para o entendimento do homem e das sociedades em geral? Bom, a filosofia e a religião, elas são de campos completamente distintos. São áreas diferentes e têm objetivos diferentes. Houve um momento, na Idade Média principalmente, em que você tem os clássicos ali atuando por intermédio da teologia, quer dizer, os teólogos se apropriaram de princípios, de pensamentos, Platão, Aristóteles, você vê até o estoicismo na Idade Média. Mas isso é teologia, não é propriamente filosofia, porque a finalidade da teologia é uma transcendência, né? É claro que uma elevação do homem, mas para agradar a Deus, para atingir o céu. A filosofia é outra. A filosofia ela visa a emancipação do homem, né? É um fortalecimento, é uma liberdade, uma busca de liberdade, de força, por intermédio de práticas. Então, muitas vezes você vê princípios semelhantes na religião e na filosofia, mas os fins são diferentes. Vou dar um exemplo, quer dizer, você não cobiça a mulher do próximo, não porque você vai pecar ou não vai agradar a Deus, mas porque isso é um sintoma de fraqueza da sua parte, né? Então, são princípios completamente diferentes, são princípios éticos. Agora, elas se distinguem. E depois, né, da Idade Média, cada vez mais elas vão se tornando separadas, mais distantes. Mas não existe, assim, propriamente uma conexão entre filosofia e religião, senão na teologia, onde os teólogos se apropriaram de muitos conceitos da filosofia. Como o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiro têm lidado aí com a intolerância religiosa? Bom, o Ministério Público, né, nós temos dentro do Ministério Público Estadual uma coordenadoria de direitos humanos que recebe todas as reclamações, dúvidas e denúncias com relação à intolerância religiosa, que é proibida por lei, né? Nós não podemos, pela nossa Constituição, há uma liberdade de credo, né, uma liberdade de expressão. Então, todo e qualquer ato que seja coibitivo dessa liberdade de crença, de expressão, ele é condenado, né? Então, dentro do Ministério Público, a gente tem esse setor da Coordenadoria de Direitos Humanos, que recebe todas as denúncias, e aí nós vamos atuar, né, nos casos em que tiver qualquer suspeita de intolerância religiosa. Por exemplo, ninguém pode ser impedido de adentrar algum local por causa de sua crença, ou impedido de assumir algum cargo em razão de sua crença religiosa. Perfeito. Falando um pouquinho de Nietzsche, né? O Nietzsche, no século XIX, afirmou que Deus está morto, né? O que ele quis dizer com essa frase, Mônica? É uma frase bem... emblemática. Emblemática, exatamente. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, quer dizer, ele aí está tirando a força que a igreja exercia sobre a sociedade. Já é uma laicização do Estado, né? Quer dizer, a separação da igreja e do Estado. Quer dizer, ela não começa com Nietzsche, ela começa com Spinoza no Tratado Teológico Político. Spinoza ali já começa, mas Nietzsche já foi mais contundente nisso. Quer dizer, a igreja, ela começa aí a perder a primazia na produção do discurso da verdade, das leis, né, e da própria ciência. E começa aí a perder... eu não quero chamar de público, mas não está me vindo outra... Ela começa a perder, a não ser mais formadora de opinião, como era, perder esse espaço na sociedade, né? Ela começa a perder essa força
de controle entre os fiéis, quer dizer, entre os fiéis não, entre os cidadãos em geral. Eu acho que é a isso que Nietzsche está se referindo. A força de Deus já não é mais a mesma nesse sentido. Ela deixa de não agir na hegemonia do Estado. Exatamente. O Estado passa a se diferenciar da religião e passa a ser um Estado cujas regras não serão baseadas nos dogmas religiosos, mas serão baseadas numa moral, né, única e universal. Sim. Bom, nas leis. Nas também. leis, exatamente. O conceito inserido na frase, na época, né, se mantém até os dias atuais? Você sabe, Marcela, mesmo quem não é católico, mesmo quem não é cristão, nós bebemos dessa fonte. A civilização oriental ela é pautada no cristianismo. Né? Então, sem saber, nós seguimos esses preceitos. Muitas vezes, a nossa moral e a nossa crença do certo e do errado, ela está pautada e ela é originária do cristianismo. De uma certa maneira, é claro que essa força ela diminuiu muito, mas eu acho que no nosso comportamento inconsciente, se é que nós podemos dizer assim... no inconsciente coletivo, eu acho até que ainda é presente. Mesmo que quem diz não sou cristão, não acredita em Deus, os valores de ser, porque certo e errado, bom e mal, são conceitos também, são criados, né? Então, eles vêm muito disso também, da crença católica, no caso, judaica, e a própria islâmica. E a própria islâmica, sim. Porque todos os três são semelhantes, né? Obviamente, a gente não vai confundir com o Estado Islâmico nem com o terrorismo. A gente está falando nem com a gente está falando da religião. Que muita gente confunde. De Maomé, do Corão. Né? É muito semelhante. Se você for olhar, o Corão, ele é muito semelhante aos 10 Mandamentos, à Bíblia. E ele vê Jesus Cristo como um profeta. Quer dizer, lá está inserido todo, né, o arcabouço judaico-cristão, está todo inserido nessa. Se você for, as religiões elas se permeiam em conceitos que são similares, né? Sim. Agora, Luciana, qual a sua avaliação em relação às decisões como a do Tribunal de Justiça de proibir manifestações religiosas aí dentro dos trens? Na verdade, essa ação proposta pelo Ministério Público, curiosamente, ela foi proposta pelo promotor que atua na defesa do consumidor. Porque a liberdade religiosa, ela vai até o momento que ela interfere no sossego, na paz social. Então, os cultos na supervia, né, o que acontecia é que eram cultos barulhentos, eram cultos muitas vezes agressivos às outras religiões, porque aí também você tem uma liberdade que esbarra na liberdade do próprio cidadão de ir e vir em paz, de usar um transporte público, de pagar por esse transporte público e almejar o sossego. Como diz aquela frase, né? A sua liberdade termina quando começa do outro, né? Então, nesse sentido, né, analisando, não é uma questão de reprimenda ao culto religioso per si, mas é uma questão de respeito entre os co-cidadãos, né? Você não pode você pode ir até o momento que você começa a incomodar o seu outro cidadão. Então, eu acredito que foi uma decisão muito acertada. Sem dúvida. Agora, falando um pouquinho do concurso, do 7º concurso fotográfico aí do TCE, organizado pelo Momento Cultural, como será feita a escolha desses vencedores? Existe o júri técnico, eles vão escolher, entre 28 fotografias, vão escolher as 3 melhores, os 3 primeiros lugares, e também tem a escolha do júri popular, que é feita por funcionários ativos, porque eles entram no sistema e escolhem o primeiro colocado. Então, o júri popular escolhe o primeiro colocado, no júri popular, critério popular, e o júri técnico escolhe os 3 primeiros colocados. E assim vai ser feita essa classificação, essa premiação. No momento, a exposição de fotos, que já está aberta ao público, né? As fotos são de todos os candidatos? São 28 candidatos, e é uma foto que eu não falei aqui, é um concurso que é feito em parceria do Momento Cultural quer dizer, o concurso é da SERJ em parceria com o Momento Cultural, que é a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado. E a gente acha o resultado em breve nós vamos ter.
vai ter essa votação. Bom, e para você que tiver interesse, vale a pena conferir. A exposição ficará aberta até o dia 28 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Espaço Cultural do TCE Rio de Janeiro. Bom, o endereço é na Praça da República, número 54/56, segundo andar, em frente ao Campo de Santana. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada, a gente é que agradece. Sejam bem-vindas sempre ao TCE Notícias. Obrigada. Se você quiser assistir, ver também o concurso de fotografias, a gente te espera lá. Com certeza, estarei lá. Obrigada. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.